Boa noite a todos. Hoje vamos dar prosseguimento às nossas lives semanais. Vou receber aqui o professor Antônio Renato, que vai falar sobre as candidaturas e o necessário conhecimento dos princípios constitucionais. Vou mandar um convite para ele. Dizer que nós estamos online. Só um pouquinho que ele já está entrando. E a gente vai poder falar desse assunto que é super atual. Estamos aí às vésperas da eleição, né? Esse é um assunto super atual. O professor Antônio Renato vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esta questão. Oi, Júlia! Você por aqui? Já mandei o convite para ele, tenha um pouquinho de paciência. Ó, o professor Antônio Renato chegando aí. Esse é craque. Vou pedir para compartilhar a tela com ele. Já pedi, agora é só ele aceitar e nós começamos a nossa conversa. Professor Antônio Renato, que prazer enorme. Tudo bom? Tudo bem, agora a gente só se vê digitalmente, né? Infelizmente. Pois é, só online. Não dá mais para ter aquele contato pessoal, aquele contato afetuoso, isso não tem mais, né? Mas vai voltar em breve, eu acredito. Em breve estaremos juntos, dando um abraço, matando a saudade. Eu queria lhe dizer que é um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Esse é um assunto super importante, super moderno. Nós estamos à beira das eleições e é importante que a gente discuta os princípios constitucionais inerentes à administração pública e às eleições. Eu queria que, por favor, você se apresentasse, falasse para as pessoas quem você é, o que você faz. Não precisa de trazer aquele currículo super extenso, senão a gente passa a live inteira aqui falando do seu currículo, né? Mas, em apertada síntese, que você se apresentasse para as pessoas. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. O prazer é meu, uma honra estar participando aqui do seu espaço, do seu canal, do seu Instagram. Depois eu quero um certificado para eu poder colocar no meu currículo Lattes, porque, afinal de contas, é um espaço hoje que eu sei disputado, né? E, em primeiro lugar, né, falando um pouco sobre a minha pessoa, eu sou amigo do Marcelo, por isso que eu estou aqui, senão não teria sido convidado. Isso é demérito, isso pode pesar contra você. Mas eu sou professor, né, de Direito Administrativo, leciono a disciplina há 19 anos, estudo a disciplina desde 1997, quando tive contato com ela na faculdade, e, consequentemente, depois os estágios foram todos nessa área, em procuradorias, em órgãos públicos, os mais diversos, né? Já trabalhei como chefe de gabinete de secretarias de serviço público, de governo. Atualmente estou no Estado, né, no Instituto de Terras. Então, além de lecionar a disciplina, a minha paixão pelo estudo pela disciplina é grande e eu procuro sempre me manter, né,
prestando as minhas atividades junto ao Estado ou algum órgão público, sempre que sou convidado. E aí, nesse tempo aí, já tenho uma experiência de 16 anos na administração pública nos mais diversos órgãos e municipalidade, Estado, né? Já estive em várias instâncias aí. Mas é isso. Ou seja, é alguém com autoridade suficiente para poder abordar o assunto, porque o Instagram criou autoridades momentâneas, né? Pessoas que se auto-intitulam expert em determinado assunto, né? História zero, né? Experiência zero. Esses dias eu assisti a um determinado sujeito que, de certa forma, ele tinha razão naquilo que ele estava dizendo, né? Mas é o perigo da informação, né? E ele era alguém que dizia assim, olha, para você querer ter autoridade no Instagram, basta você se posicionar e começar a falar sobre esse determinado assunto. Vejam vocês que vocês me assistem e me acompanham e nunca perguntaram a minha titulação. Pouco importa se eu sou doutor, se eu sou pós-doutor. No Instagram isso não interessa. O que interessa é que eu sei do assunto e por eu falar aqui durante esse assunto repetidas vezes ao longo das semanas e dos dias, eu sou alguém que eu tenho autoridade para falar sobre determinados assuntos. Então, é assim que as autoridades aí são criadas, né, no Instagram. Você não precisa fazer mestrado e doutorado, como a gente fez. Basta você falar semanalmente no Instagram que você se torna uma autoridade no assunto, né? Um conhecedor, né? Eu costumo dizer, Antônio Renato, e me permite te chamar assim, diretamente, como a gente se trata fora das lives, né? Eu costumo dizer que quando você fala para quem não entende nada, você pode falar de motor de helicóptero, que a pessoa não vai conseguir saber se você está falando a verdade ou não. Pois é. Vamos lá, Renato. Eu faço a mesma metáfora falando de submarinos russos, né? Eu digo que eu sou um profundo conhecedor de submarino russo, né? E aí, quem vai dizer que eu não sou, né? Pois é. Vamos lá, a senhora Provenzano, que foi nossa aluna querida, lá no Mackenzie Rio, está dizendo que está com saudade do time, é uma querida profissional. E sabe quem está aqui? Pois é, eu já vi subindo aqui o Axel, nosso ex-aluno, e agora eu estou vendo aqui a marqueteira. Marqueteira oficial da doutora Marta, não é isso? Acabou de aparecer. A doutora Gravatar é uma craque naquilo que faz. Obrigado, professora Isabelle, pela presença. O Cláudio também, nosso aluno do Mackenzie, também está por aí. Valdinã, Isabelle Ferreira, todo mundo passou pelas nossas aulas. Espero que tenham aprendido alguma coisa, Antônio Renato. Mas vamos começar aqui a discutir o assunto. Ninguém veio aqui para ouvir a gente falar dessas questões. Ninguém veio aqui para me ouvir falar. Todo mundo que está aqui veio para te ouvir falar, né? E eu cometi, talvez seja uma indelicadeza, mas é que eu queria, assim como eu fiz na semana passada com a Gravatar, e você assistiu, eu não estudei o assunto. E você sabe que eu não vejo direito administrativo desde a faculdade. Eu me formei um pouco antes que você, me formei em 93. Então, não faço a menor ideia de direito administrativo, dessa questão constitucional de eleição e etc. Né? E achei que fosse melhor assim para eu me sentir como um aluno seu. E para eu poder ir fazendo as perguntas, e quero que as pessoas aqui também tenham a liberdade de mandar perguntas para o professor Antônio Renato, né? Para a gente ir conduzindo a nossa conversa. Então, vamos lá, Antônio Renato. Temos uma eleição no dia 15 de novembro. O que você pode nos falar sobre essa eleição no que concerne aos princípios constitucionais? Bom, então, a minha responsabilidade aumentou, né, depois dessa sua fala. Mas, assim, falar sobre princípios constitucionais, né, quando eu comentei essa semana até com 2 amigos, eles falaram,
Cara, mas esse é um assunto tão polêmico, assim, polêmico não, desculpa, é um assunto tão simples, né? Tão simplório da matéria, assim, não tinha nada com mais profundidade para você poder tratar, né? Já que você vai se predispor a fazer uma live, você vai pegar um assunto que é um assunto tão básico da matéria para poder falar sobre ele. E aí eu comentei exatamente isso com eles, né? Eu falei, olha, eu acho que o que está faltando é exatamente a gente falar de assuntos básicos, porque o que a gente mais tem visto são situações no nosso país, né, principalmente em período eleitoral, onde as pessoas sequer conhecem esses assuntos básicos. É Né? verdade. A gente vê em períodos de eleição, e aí eu vou abrir um parênteses, já que a gente vai falar de eleitoral, né? Principalmente de direito administrativo e de princípios constitucionais nessa época. Daniel Petrocelli, meu querido amigo, prazer você estar aqui com a gente, viu? Um abraço. Esse também é fera, vale a pena também convidar, viu, Marcelo? Será um prazer, né? Se Nosso quiser, grande amigo. semana que vem já pode estar aqui com a gente, na terça-feira da semana Legal, que vem. legal. Vamos alinhar isso aí, sim. Petrocelli também é alguém que tem muito a contribuir. Mas voltando. E aí esse amigo próximo me dizia, mas esse é um assunto tão básico. Disse, olha, o que a gente mais vê, você liga a televisão hoje à noite, faz esse teste. A galera que está aqui assistindo, faça esse teste hoje. Liga a televisão hoje à noite, pegue o último jornal da noite. Que o que você mais vai encontrar são irregularidades sendo praticadas no âmbito da administração pública. Em todas as esferas a gente tem visto isso. Isso não está livrando ninguém. Né? Ainda hoje nós acompanhamos o noticiário, né, apresentando esse problema de propina no Ministério Público, né, um promotor que oferece propina ao outro para que no plantão judicial ele pudesse levar 190 mil reais para poder, né, deferir o pedido de mandado de segurança. Então, assim, é algo que hoje bate a nossa porta em todas as instâncias. Eu não estou falando de nada aqui que seja exclusivo hoje, infelizmente, do Poder Executivo do nosso país, mas ao longo das últimas semanas a gente viu aí dinheiro na cueca, né? A gente viu dinheiro na cueca no Legislativo, a gente viu desvio de verbas na área da saúde no Executivo, e hoje a gente viu plantão judicial e deferimento de mandado de segurança no plantão judiciário por propina de 190 mil reais. E isso tudo, basicamente, a gente passa pelos princípios constitucionais. Se a gente pegar ali os 5 princípios básicos do direito constitucional e do direito administrativo, o artigo 37, caput da Constituição Federal, ele apresenta ali de saída 5 princípios que a gente vê diariamente na televisão esses princípios aí sendo violados. A gente agora está perto de um período eleitoral e aí por isso eu acho muito oportuno falar sobre isso, porque o meu pensamento foi, a gente tem tanta gente que vai se candidatar agora a um cargo público, que pretende ocupar um cargo público, pretende ter um mandato na administração pública, e que se você perguntar para o sujeito o que é princípio da legalidade, ele não sabe o que é isso. Então, assim, é um assunto básico, sim, mas eu acho que a gente está num momento que, assim, ou eu estou muito alienado, né, ou eu estou no País das Maravilhas, eu sou Alice, ou as pessoas realmente não sabem o que está acontecendo, não sabem o mínimo. Renato, me permite só te interromper? Claro. Para chegar no último degrau da escada, a gente tem que pisar no primeiro. Sim. Então, sim. Não tem isso de simples, de básico, de nada. A gente tem que começar por baixo para ir galgando os degraus. Claro. Então, eu sou completamente favorável a gente falar de forma simples o que é básico, né? Falar de forma rebuscada o que não interessa a ninguém, isso tem vários fazendo, né? Agora, não sei se tem conteúdo. Então eu queria só defender a sua escolha de tema, falar que foi perfeita para o momento que a gente está vivendo, assim, e não acho que seja nada simplório, não. Até agradeço que você tenha falado de princípios constitucionais na questão da eleição, porque
eu convidei na segunda-feira para falar sobre princípios constitucionais no direito das famílias um amigo nosso, professor também, o professor Guilherme Penha, só que ele só pode segunda-feira às 20 horas. Aí eu vou aproveitar essas 2 semanas para falar de princípios constitucionais na questão da administração pública e da eleição e no direito das famílias na semana que vem. Desculpe, eu te interrompi. Nada. Para falar do doutor Guilherme Penha, o que ele tem de melhor é ser vascaíno, né? O resto é complemento. Eu esqueci desse detalhe, você também é do time. Mas então, como eu dizia, a princípio a gente tem ali o princípio da legalidade, de início, né? A gente tem ali o princípio da legalidade, no caput ali do artigo 37, determinando que todas as ações do poder público, da administração pública, tenham que ser respaldadas, tenham que ser mediante a lei. Né? Então, um agente público, ou aquele que deseja ocupar um cargo, uma função pública, por força do período eleitoral que nós temos, desde já é preciso que, no mínimo, essa pessoa saiba de que ela precisa respeitar aquilo que está previsto em lei, que todas as suas condutas, todos os seus atos precisam estar respaldados pela lei. Esse é um princípio básico que a gente aprende na faculdade de Direito, né? Eu brinco que todo aluno de Direito deveria ter ali na cabeceira da cama, né? E ele acorda de manhã e dá de cara com aquele artigo de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Mas para a administração pública não é dessa forma. Né? Para a administração pública, ou para aqueles que pretendem, ou para aqueles que irão efetivamente exercer esses cargos públicos, é preciso desde já que saibam que as suas condutas, as suas ações precisam ser baseadas em lei. Agora, em segundo lugar, nesse artigo 37, nesse caput, a gente tem um princípio que tradicionalmente ele é violado no nosso país, né? Que é o princípio da impessoalidade. Esse aí é o carro-chefe das irregularidades que a gente acompanha. E o que é o princípio da impessoalidade? A impessoalidade, ela impossibilita que aquele que exerça um cargo público, que aquele que exerça uma função pública, ele possa exercer esse cargo, essa função, para obtenção de interesses pessoais ou atender interesses de pessoas determinadas. Então, esse aí então, é o que a gente mais acompanha no dia a dia, nos nossos canais de televisão, são essas irregularidades no exercício das funções públicas. As pessoas... Aí é aquela fala que eu sempre digo para os meus alunos assim, aquilo são certas condutas que, na minha opinião, são inatas. Né? Quando você cresce, quando você é educado na sua família, você nunca estudou direito, você tem dentro de si, desde a sua infância, aquele sentimento de que você não tem o direito de tirar a vida de ninguém, não é isso? Quando alguém fala assim, você pode matar outra pessoa? Você vai perguntar isso para o seu filho de 7 anos, ele vai dizer, não, papai, ninguém pode matar ninguém. Né? Você pode ser desonesto, meu filho? Aí ele pode até não saber o que é a palavra honestidade ou desonestidade, mas se você perguntar para ele, você pode pegar o brinquedinho do seu colega e levar para sua casa e pegar para você, ou tomar ele como se fosse seu filho com 7 anos vai dizer, não, papai, eu não preciso fazer isso, não posso fazer isso, eu não tenho esse direito, né? São certas coisas que parece que já vem ali no DNA da gente, né? Ou dentro do seio familiar onde a gente é criado, essas coisas são, então, valorizadas ou estimuladas ainda mais. Mas, ainda assim, por incrível que pareça, a gente tem um artigo na Constituição Federal, já que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei, fomos lá e escrevemos isso na Constituição Federal. Eu quero abrir um outro parênteses aqui, que existe uma fala, né, que é do Canutilho, que há pouco tempo eu estava lendo um livro e ele comentava sobre isso, ele dizia assim, se você quer conhecer um povo, você leia a Constituição desse povo. Se você quer conhecer uma sociedade, leia a Constituição desse grupamento, dessa sociedade, desse povo. Porque aí você conhecerá quais são os princípios básicos, quais são as situações básicas, né, de vida, de regras de conduta dessa sociedade. E fazendo uma leitura crítica sobre a nossa Constituição Federal, crítica no sentido de vergonha, né, vergonha alheia, né, como
diz a turma. A gente parar para olhar a Constituição Federal, o nosso legislador, quando ele abre no artigo 37 da Constituição Federal, o primeiro artigo da Constituição Federal, que vai falar sobre a administração pública, ele inaugura esse artigo dizendo: atenção, administração pública direta e indireta. Atenção, administradores públicos. Vocês não devem realizar atos que são contrários à lei. Vocês não devem usar o cargo ou a função pública para a obtenção de interesses pessoais. Vocês não podem ser desonestos. Vocês devem dar publicidade a tudo aquilo que vocês fazem. E vocês precisam ser eficientes naquilo que vocês estão fazendo. Se a gente olha isso sobre um outro lado, sobre um olhar crítico sobre essa situação, né, é vergonhoso, né? Assim, você precisar ocupar um espaço na Constituição Federal, ocupar um artigo constitucional para escrever esse tipo de recado, né? Porque nesse olhar crítico que o professor propõe se você quer conhecer um povo, leia a Constituição desse povo. E o recado que a gente está dando ali, de certa forma, é de que nós fazemos isso tudo. Tanto que precisamos ocupar um artigo constitucional para falar sobre isso. Então, você sabe algo que eu falo que... Desculpe te interromper mais uma vez, mas eu falo que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de entrar no transporte público e ter lá um papelzinho dizendo: esse assento é destinado aos idosos, mulheres grávidas e pessoas com deficiência. Meu Deus, todos os assentos são destinados a... Sabe, você tem que lembrar as pessoas que não podem sentar e reservar o lugar. Agora não é mais reservado, né? Agora são todos mais... Assim, eu fui criado assim, em levantar para as mulheres, em levantar para os adultos, em levantar para os mais velhos, etc. E hoje a pessoa finge que está dormindo, né? Exatamente. Então, esse princípio da impessoalidade, voltando, né, já que eu abri um longo parênteses aí, ele fala exatamente... princípios, né? Mas o princípio da impessoalidade, ele mergulha nisso, né? E aí a gente tem uns episódios, há pouco tempo eu até postei lá no meu Instagram, um episódio que é uma situação recente, de um prefeito que ele faz a inauguração de uma praça e aí ele coloca lá a fotografia dele, né, e diz lá que o prefeito, fulano de tal, inaugurou a praça, tal. Isso é básico para a gente, né? Mas talvez não seja básico para essas pessoas que desconhecem a Constituição Federal. A Constituição Federal é taxativa quanto a isso, no artigo 37. Ela diz que as inaugurações, o que é publicidade dos atos, e aí o artigo percebe que ele não está falando sobre publicidade. Ele está falando sobre como realizar esta publicidade. Então ele diz: a publicidade dos atos deverão ter caráter educativo, informativo, dela não podendo constar nome, símbolos, imagens que façam uma associação à pessoa, no caso, aquele que está no mandato, que realizou aquela atividade. Então, se o Marcelo Santoro é um deputado, ou se o Marcelo Santoro é um prefeito, e ele vai fazer a inauguração de um hospital no mandato dele, ele não pode chegar lá e botar o rosto dele numa fotografia e dizer realização prefeito Marcelo Santoro, né? Isso é contrário à Constituição Federal. No entanto, vira e mexe, a gente encontra isso por aí espalhado pelo Brasil. Algumas pessoas, alguns candidatos, alguns políticos já estão mais vacinados quanto a isso. É comum a gente encontrar aquela faixa do bairro, né? Então, assim, ele não diz lá, não foi ele que colocou, né? A população, né, os moradores daqui do bairro, tal, assim, agradecem ao prefeito Marcelo Santoro pela praça, agradecem pelo quebra-mola, né? Porque não pode ter, né, ele não pode ir lá colocar aquela faixa. Então ele terceiriza a atividade de marketing. A função, né? Ele terceiriza a função. Então, esse, por exemplo, é um segundo princípio que a todo instante a gente está vendo aí violação dele no âmbito da administração pública. Você falou em inauguração de praça. Eu posso inaugurar alguma praça, alguma escola, hospital que seja, às vésperas da eleição? Não é recomendado, né? A recomendação é
que você se afaste dessas atribuições e que você não participe dessas atividades, para que você justamente não tenha essa associação, né, do seu mandato, do seu exercício com aquele sufrágio ali que está às portas, né, de acontecer. Então, não é o recomendado, né? Você pode, inclusive, correr o risco, né, de ser fotografado numa situação como essa. Eu não vi neste sufrágio agora a determinação do sujeito ter que se descompatibilizar do cargo, né? Anteriormente, nós já tivemos situações como essa, onde, próximo do período eleitoral, o sujeito tivesse que sair do cargo se ele tivesse a intenção de concorrer, né, a uma reeleição, por exemplo. Dessa vez agora eu não vi acontecer dessa forma. Então, apenas a recomendação que ele não compareça nesse tipo de inauguração, de evento, né, próximo do período eleitoral. Bom, um terceiro princípio aí que eu acho que vale também a gente comentar, porque é outro também que bate a nossa porta constantemente, é o princípio da moralidade, né? Que a moralidade é tão uma atrocidade, né? Mas tudo bem. Pois é, isso que eu estava dizendo, né? É tão básico, mas bate a nossa porta, né? Mas esse tem alguns desdobramentos que são interessantes, porque é a partir da moralidade administrativa que a gente caminha para a improbidade, né? Então, assim, a improbidade administrativa, ela vem da improbitate. No original, a palavra improbitate, ela está relacionada com a má-fé. Então, quando alguém exerce a sua função pública, o seu cargo, o seu emprego público, e ele pratica um ato, que seja um ato com má-fé, com a intenção, né, e aí de causar o dano ao erário público, aí a lei vai especificar quais são as espécies de improbidade administrativa. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, a moralidade está relacionada com honestidade. Esse é o ponto inicial. Falou de moralidade, ele está falando de honestidade. Está falando de boa-fé. O contrário, o senso, a imoralidade, né, está falando da má-fé. Esse princípio, no caput do artigo 37, ele também serviu de um elemento de inspiração para o legislador para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é exatamente o parágrafo que trata da improbidade administrativa. Então, esse parágrafo, que é o 37, parágrafo 4º, ele vai falar que a improbidade administrativa ela acarreta em perda do cargo político, em ressarcimento ao erário público, e impossibilidade de reeleição. Então é mais ou menos o que a gente está acompanhando agora aí com o Crivella, né? O Crivella está no meio de um processo de improbidade administrativa que está recorrendo dele. Por quê? Porque a acusação é de que o Crivella teria feito campanha para o seu filho, teria convidado servidores públicos para participarem de uma reunião, que era uma reunião para lançar o filho dele candidato, se eu não me engano, a deputado federal. E nesse dia, as pessoas foram para o evento e associam ao Crivella, então, a ordem de que eles pudessem ir de qualquer forma. Então, alguns foram, inclusive, com carros públicos. Então, os carros da Conlurb, se não me engano, foram carros que foram fotografados no dia desse comício, onde o Crivella estava pedindo voto para o filho. Então, veja, se ele está usando da função dele de prefeito para obrigar que as pessoas... Eu não estou dizendo que foi, tá? Eu só estou repetindo a acusação que recai sobre ele. Os fatos que recaem sobre o Crivella são esses. Ele teria chamado as pessoas, convidado as pessoas, alguns dizem intimado as pessoas, para que comparecessem àquela reunião, e quem não fosse seria exonerado da função. E aí a gente está falando dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. E algumas pessoas compareceram a esse evento utilizando carros oficiais, os veículos oficiais.
e aí isso foi fotografado. Ou seja, isso é um dano ao erário público. Né? A improbidade administrativa, ela acontece quando você tem enriquecimento ilícito, Tá. então o sujeito usa da função pública para enriquecer ilicitamente. Quando tem a prática de dano ao erário público, então o sujeito pratica algum ato que causa um dano ao erário. O erário aí a gente está falando de tudo. Está falando de bens, está falando de verbas, está falando, né, de estrutura pública, né, de um bem público. A gente tem a improbidade administrativa quando você tem irregularidades na área tributária. E aí é onde eu chego da importância desse tema, de se discutir os princípios administrativos, porque configura improbidade administrativa violação de princípios administrativos. Ou seja, as pessoas estão praticando por aí violações constantes aos princípios administrativos, achando que isso não dá em nada. Só que a lei de improbidade administrativa é muito clara. Então, quando a gente pega um princípiozinho como esse aí, né, que a gente riu aqui quando falou da moralidade, quando falou da honestidade, se você consegue comprovar que aquele sujeito praticou um ato que foi um ato imoral, ele está incorrendo em improbidade administrativa. Só dele não respeitar a lei, ele já está incorrendo em improbidade administrativa. Mas, em específico, nesse caso, a gente tem dano ao erário público no momento que eu pego um carro público, que eu pego um veículo público, e eu vou participar de um evento, que é um evento de campanha eleitoral. Então, eu estou fazendo o quê? O mau uso da máquina pública, né? Eu estou fazendo um uso da máquina pública para atenção de interesses pessoais. Então, a gente está diante aí de, claramente, de um ato de improbidade administrativa. Deixa eu te fazer uma pergunta idiota. A ação... Não existe, né? A ação de improbidade administrativa, ela é uma ação de natureza criminal, natureza civil? Qual é a natureza? A pergunta tem por objetivo tentar entender porque demora tanto um processo desse, né? Porque a sanção só acontece depois, sei lá, da última instância, né? Pois é. Assim, a improbidade administrativa, nesse artigo 37, parágrafo 4º, ele fala lá assim, como eu dizia, né? Quais são as punições, quais são as penalidades? A penalidade pode ser a perda do cargo público. E aí, quando ele está falando que alguém vai perder o cargo público, se você parar para pensar, isso é uma medida de cunho administrativo, né? Que é você perder a sua função. A outra é você ficar inelegível. E aí, nesse artigo 12 da lei, é que você vai encontrar quais são as punições. De 8 a 6 anos para uma situação, de 4 a 6 para outra. Então, depois, no artigo 12, você encontra todos os períodos dessas punições. Tá? O artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Aí ele diz... Por que eu perguntei isso? Desculpe. Porque você trouxe o caso do prefeito, que aconteceu há 2 anos atrás, né? Sim, sim. E até agora a gente não tem resultado prático. Ele continuou, terminou o exercício do mandato dele, está candidato à reeleição. Está candidatão, claro. Então, a função prática da ação de improbidade, sei lá, daqui a 10 anos não adianta mais. Ele já não é mais prefeito. Está arriscado recorrer enquanto não sai o resultado. Ganha a eleição, cumpre um novo mandato, e depois é que sai a punição. Eu conheço um que praticou crime ambiental, se tornou, por conta disso, inelegível, recorreu, já está no 2º mandato, e o processo está tramitando lá. Mas vamos lá. A primeira punição é essa, em âmbito administrativo. Né? Você perder o teu mandato. A segunda, ainda em âmbito administrativo, é você se tornar inelegível. Então, a princípio, por ironia do destino, isso foi criado no governo Collor, né? Em 1992. A lei de só um parênteses, né? No governo Collor também foi promulgada a lei que obriga ex-cônjuge a tirar o nome. Porque ele não queria que a ex-mulher dele mantivesse o nome Collor de Mello. Então, ela foi obrigada a tirar. Hoje ela agradece, né? Mas a lei, a 8429, né, que a gente está falando aqui,
ela foi então criada no governo Collor, de 1992, né? E o Collor amargou, né, o veneno dessa lei, né? Porque ele ficou aí 8 anos inelegível. Bom, então você perde a função pública. Então já que a gente abriu um parênteses, vamos terminar com requinte de crueldade. O Collor dançou por uma Fiat Elba, né? É verdade. E 30 mil dólares. Pois é. Fiat Elba e 30... Ele voltou para aprender. Ele fez mal feito. Mas vamos lá. Você tem a perda do cargo público, você fica inelegível. Aí, em terceiro lugar, ela fala, você tem a sanção de cunho civil, que é o quê? A restituição ao erário público. Então, você tem que restituir o cofre público, né, por aquele dano ao erário público que você possa ter causado, ou por aquele enriquecimento ilícito que você praticou. Então, você tem, então, a obrigatoriedade de restituição ao cofre público. Essa aí é a punição no âmbito civil, né? Mas aí, lá no final desse artigo 37, parágrafo 4º, aí é que ele chega no que você está comentando. E nada disso fica fora da ação penal cabível. Então, além de todas essas punições, eu imagino que isso aí tenha sido o seguinte, tá? Eu ainda não peguei um comentarista mais aprofundado para poder encontrar isso. Mas eu imagino que a intenção do legislador foi o seguinte, já que não basta a gente botar no caput do artigo 37, cravado que o cara tem que ser honesto, a gente tem que fazer alguma coisa a mais, né? O que eu imagino é isso. Porque, assim, os princípios constitucionais, como os alunos, né, os nossos alunos, aprendem lá no primeiro período da faculdade, eles são o quê? Instrumentos de inspiração ao legislador, né? Mas no caso do direito administrativo e do direito constitucional, ele é um caput constitucional, ele é um artigo constitucional, né? Então, você tem ali uma previsão normativa, né? Você tem uma previsão legal. Agora, o que eu imagino é que botar no caput do artigo 37 que o sujeito precisa ser honesto, não basta. Eu tenho que ter alguma coisa a mais. Aí eu acho que os caras tentaram ir levantar um pouco mais o sarrafo. Então, assim, vamos tentar cercar o cara de todas as formas. Vamos tornar ele inelegível, vamos fazer ele perder o cargo público, vamos obrigar ele a restituir o cofre público e ainda assim a ação penal cabível. É a única forma da gente tentar pegar. Mas aí a gente tem as nossas brechas, né, processuais e prazos e tudo isso, né, e recursos que a gente tem no Brasil, né, de instâncias as mais diversas, e aí acaba que o efeito prático, como você diz, ele demora muito a acontecer, né, e isso dá tempo, inclusive, para o sujeito se articular, né. Eu conheço um condenado em improbidade administrativa que hoje tudo está em nome dos filhos. Então, assim, você chega nele e você não acha nada. Agora, porque ele é vivo também, né? Porque a lei de improbidade administrativa ele tem isso também. Tem gente que adota várias crianças e vai distribuindo o patrimônio em nome das crianças. Isso na Suíça, né? No Brasil. Na Suíça, aqui não. Tem gente que compra gado, tem várias formas de. Antônio Renato, sabe o que me deixa impressionado? Assim, é o dedo podre do cidadão do estado do Rio de Janeiro, né? Todos, sem exceção, os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, todos respondem a processo criminal. Não tem todos os vivos, né? Desculpe. Todos os vivos, desde Moreira Franco até o Witzel, né? E aí passa aí, o Moreira Franco foi em 82, né? Então, a gente tem esse dedo podre aqui, todos eles respondem. Então, Renato, se você me permite, eu queria aqui dizer que eu estou muito feliz recebendo o meu antigo professor de matemática. Olha que eu me formei no colégio em 89. Né? O professor Tales, meu querido professor Tales, um péssimo centroavante. Eu joguei no time dos funcionários do colégio durante, sei lá, 3 anos. Né? E eu jogava de meia, botava a bola para ele e ele perdia gol. Tô brincando, Tales. Na verdade, o problema era o goleiro, que a gente tinha que fazer 10 gols porque o goleiro tomava 9. Legal, vamos legal. Lá, o estado do Rio tem um dedo podre, né? Pois é, eu há pouco tempo num dos grupos, né, de WhatsApp da família, eu tenho uma prima que eu não sei se ela está aqui nos assistindo, mas ela vai lembrar, querida prima, né?
e que ela é petista, né? Doente. Então, assim, há pouco tempo eu coloquei no grupo dizendo assim, eu acho que as últimas eleições falam muito sobre a gente. Eu estava fazendo esse exercício crítico que você está fazendo, inclusive falando de mim, né? Porque eu votei em diversos desses candidatos que a gente está comentando. E aí eu comentava isso, eu dizia assim, eu acho que cabe uma reflexão também na gente, porque as pessoas que estão exercendo os mandatos hoje no Poder Executivo são eleitas pela gente. Então eu acho que as últimas eleições falam muito sobre a gente, sobre o povo brasileiro, sobre o tipo de escolha que a gente vem fazendo. Rapaz, ela deu um salto que ela disse, não queira comparar, né, o candidato assim com o candidato tal assim, porque esse cara é um animal, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, mexi no vespeiro, esse tipo de assunto a gente não está podendo conversar, né, muito. Então, mas é o que você está Infelizmente, dizendo. né? Infelizmente, porque a gente vive numa democracia e virou briga de futebol. Eu não acho que nem futebol deve brigar, né? As pessoas torcem pelos indivíduos de forma irracional, assim, defendem, não conseguem ver um palmo à frente dos olhos, seja de um lado ou seja do outro, né? Pois é. Mas vamos voltar aqui à questão... Aos nossos princípios. Aos nossos princípios, então, estávamos no da moralidade, não é isso? Então, a minha expectativa é que essa nossa conversa aqui hoje seja ouvida, né, principalmente por esses que pretendem, né, futuramente aí exercer uma função pública ou por aqueles que irão votar também, né? Procurem, eu acho que saber, né, se o seu candidato tem esse mínimo de informação, não que isso seja um requisito, a nossa democracia ela não estabelece isso, né? Muitas vezes eu brinco em sala com os meus alunos, quando a gente fala, por exemplo, das agências reguladoras, e que eu particularmente sou favorável à existência das agências reguladoras, porque para mim elas criam ilhas de burocracia que são extremamente necessárias. Vide agora a cloroquina. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica direta ao presidente. Só o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Senão daqui a pouco tem gente aí xingando a gente. O que eu quero dizer é, quem tem que falar se a cloroquina é ou não saudável e utilizada no nosso país, precisa ser a Anvisa. Porque a Anvisa parte da premissa que ela foi criada e que na Anvisa existem lá as pessoas que exercem as suas funções, os seus cargos, e que são dessa área, que são da área da farmácia, né, que são da área do conhecimento médico, e não o presidente da República. Né? Então, assim, né? Pois é. Então, eu sou favorável, né, às agências reguladoras nesse aspecto. Né? E em sala eu comento sobre isso. Eu digo, olha, se não fosse hoje a existência das agências reguladoras, com todo carinho e respeito, quem estaria fazendo a análise para dizer se a cloroquina pode ou não ser aplicada em seres humanos seria o Tiririca, que, com todo carinho e respeito, é um palhaço, não é um médico, não é um cientista. Né? Seria o Romário, que, com todo carinho e respeito, jogou futebol, não estudou ciência. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a nossa democracia ela permite isso, né? Ela permite que a gente vote no pipoqueiro da nossa escola, né? do Joaquim da ambulância, no Manuel do cemitério, né? E por aí vai. Então, eu acho que isso é importante, isso é interessante, né? O nosso sistema permitir esse tipo de acesso, porque aí a gente consegue ter todas as classes sociais, de certa forma, sendo assistidas, mas, por outro lado, a gente tem que ter um mínimo de informação para que a gente possa exercer esse nosso, né, mandato, essa nossa função pública. Queria destacar aqui no nosso encontro, acabou de entrar aqui o Direito nas Suas Mãos, né, que é um trabalho aí que vem sendo realizado pela nossa querida Isabelle, pelo Irineu, pela Thalita, se eu não estou enganado. E é bem legal. Sigam lá, quem não segue ainda, o Direito nas Suas Mãos. Vale a pena você seguir. Todo dia você tem um post relacionado com alguma informação na área do direito. Eles vêm fazendo um trabalho bem legal. Em diversas áreas, né? Sim, diversas áreas. Abordando diversas áreas diferentes do direito. Exato. Bom,
seguindo aqui, a gente fechar aí o parênteses, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, A Marcelo. gente tem 15 minutos, Antônio Renato. Que Falamos isso? muito. Você puxou esse horário aí. Você puxou esse relógio aí. Não é possível. Então vamos lá, em 15 minutos, né, vamos tentar falar um pouco mais. Quero abrir um ponto aqui, que é importante. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, um livro sobre princípios administrativos, que ele tem 42 princípios constitucionais, viu? Entre os princípios constitucionais e princípios administrativos. Né? Então, é um tema aqui que a gente poderia ficar com talvez umas 50 lives aí, a gente conseguisse terminar. Mas a gente está falando aqui dos principais, né? Eu estou atento a principalmente o artigo 37 e preso até o momento aqui o caput do artigo 37. Né? Antônio Renato, me permite interromper de novo só duas questões. A primeira, a gente tem uma vida inteira para fazer live. Para mim, já está eternamente convidado e a gente pode abordar todos eles. A segunda é que tem uma pergunta aqui. A Adneide Fran, em relação ao princípio da moralidade, o correto não seria que o candidato envolvido em um processo administrativo não poder se candidatar enquanto não transitado em julgado, ou enquanto, imagino que seja não transitado em julgado, né? Porque o trânsito em julgado vai demorar bastante. A gente tem que observar aí que o que se poderia ter... Bom, vamos destrinchar essa pergunta, né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que hoje a gente tem também um poder que é muito forte, que é o poder da mídia, né? Então, assim, se hoje eu for para um canal de televisão, tiver uma influência num canal de televisão, o Marcelo resolve se candidatar, e ele está ali me fazendo pressão e eu sou alguém que sou um candidato do interesse da mídia. Eu invento um escândalo qualquer com o nome do Marcelo, e até provar que aquilo não é verdadeiro, eu já acabei com a imagem do Marcelo, eu já atrapalhei a eleição dele, até que se prove isso. Então, a gente tem que ter, em primeiro lugar, esse cuidado. Né? Há pouco tempo, eu comentava sobre uma situação como essa. A gente tem hoje, por exemplo, uma situação muito polarizada no Rio de Janeiro, que é o próprio fato do Crivella com a Rede Record e a Rede Globo, que não quer o Crivella no poder. Então, assim, não ganho nada para defender o Crivella, nem para falar mal da Globo, não é isso. Mas se a gente tiver um mínimo de senso crítico, a gente vai ver que hoje a mesma matéria que você assiste na Rede Globo, ela vai estar mostrando uma inauguração e dizendo que aquilo é uma fake news do Crivella, porque a câmera pegou uma imagem de que ali tinha uma multidão, a Globo vai mostrar que tinham 100 pessoas. Aí, se você for na Record assistir essa reportagem, você vai ver ali o Crivella nos braços do povo e tal, e são só 100 pessoas, realmente. Tudo depende de que ponto eu coloco a câmera e da forma como eu transmito aquela notícia. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem hoje uma imparcialidade, de certa forma, né, nas principais mídias do nosso país. Todo mundo está interessado em alguma coisa, em algum contrato, em algum... Então, é uma situação um pouco difícil. Né? A gente tem que ter, em primeiro lugar, essa ideia. Então, se eu hoje lanço uma fake news e noticio que o candidato X está envolvido com algum problema, ou, infelizmente, a gente tem acompanhado isso também. Né? Essa semana nós vimos aí delegados da Polícia Federal que foram presos. Né? A gente acompanhou isso também. E por força de inquéritos que eram criados, né, em que eu te notificava, te chamava, dizia que tinha um inquérito em curso com o teu nome, e no fundo aquilo tinha sido criado para poder forjar e para poder tirar dinheiro de empresário. Né? Pelo menos foi o que a notícia trouxe para a gente. Não posso afirmar que seja verdade ou não. Estou repetindo o que a notícia nos disse. Então, se a gente também não tiver esse cuidado, a gente vai acabar que não vai ter ninguém podendo se candidatar. Porque a todo instante é muito fácil hoje você criar alguma notícia sobre alguém. Agora, respondendo aí, seguindo, né, a fala que foi proposta, na minha opinião, seria esse um bom caminho.
a partir do momento que alguém foi condenado, né, em alguma situação como essa, você impossibilitar aquele sujeito de exercer uma função. A lei já fala nisso, né? Quando você é condenado numa improbidade administrativa, dependendo do ato de improbidade que você pratique, ou da espécie de improbidade, você fica inelegível durante X anos. Né? Então, porque senão também a gente impossibilita que as pessoas exerçam função, né, para sempre. Né? Então, a gente aplica ali uma punição perpétua, né, para que esse sujeito possa exercer um mandato, uma função, né, nunca mais poder se candidatar. Eu sinceramente não sei te dizer qual seria o melhor caminho para a gente. Eu não tenho como te afirmar, né, isso. Eu acho que é um bom caminho a gente impossibilitar que determinadas pessoas, né, possam se recandidatar. Né? Antônio Mas a Renato, nossa 8 minutos e 2 princípios. Oi? 8 minutos e 2 princípios. Publicidade. Ah, A publicidade é um princípio também muito importante. Por quê? Porque ele é um princípio de controle. Né? Publicar não significa simplesmente você chegar lá e publicar e tornar público um determinado ato que você pratique, e pronto, está resolvido. Né? Porque eu posso praticar uma ilicitude, publicar e pronto. Aí você vai perguntar, é ilegal o que eu fiz? Não, por quê? Porque eu publiquei. Então não é publicar por publicar. A intenção do princípio da publicidade é um princípio de controle sobre as práticas públicas. tá. Percebe que a prática de nepotismo, a gente só consegue pegar o nepotismo se tiver publicidade. A gente só consegue pegar o favorecimento ilícito se tiver publicidade. Então, eu me recordo, há uns anos atrás, no governo Fernando Henrique, se eu não estou enganado, o ministro da Educação, que era alguém do Sul, quando ele assume o ministério, meses depois, as licitações para o Ministério da Educação ganhavam gráficas do Sul. E aquilo foi um indício de que aquele sujeito, após a entrada dele no Ministério, as licitações todas eram direcionadas para gráficas no sul do país. Por que a gente pode constatar esse tipo de coisa? Porque o princípio da publicidade ele é um princípio de controle. Por que agora a gente está podendo acompanhar as investigações que estão detectando as irregularidades nos contratos públicos? Porque os contratos eles precisam ser publicados. Né? Por que a gente consegue acompanhar esses superfaturamentos? Porque a publicidade está aí batendo a nossa porta. Só um parênteses que eu quero abrir é que a legislação, cara, ela deixa tanto espaço para o favorecimento ilícito, se você estudar isso a fundo, que eu não consigo entender como é que esses caras ainda deixam, assim, eles chutam tanto balde, sabe? Eu não estou dizendo que é para acontecer, eu só estou dizendo que é um desconhecimento por completo de tudo. Né? Eles não fazem o mínimo do dever de casa. Porque senão eles iriam perceber que até o favorecimento a lei permite. A dispensa de licitação, a inexigibilidade de licitação, ela está aí na legislação, ela está presente na lei. Você pode utilizar dela. A questão é que a goela é tão grande, a vontade de ganhar dinheiro, né, é tão grande, que os caras estão metendo o pé pelas mãos e vão fazendo. Então, assim... Renato, antes do próximo princípio, eu queria agradecer a presença do Tinho Brito, nosso querido amigo, que falou com carinho de você aqui, e eu não vi. Da querida professora Patsy, Emerge Presente. Patsy, um beijo para você. Caramba, Patsy, nossa amiga de universidade. Trabalhamos juntos no aeroporto. A Patsy, lembra? No aeroporto, Eu lembro. Eu era coordenador e a Patsy trabalhava lá comigo. Um beijinho, Patsy. Um grande abraço para você. Que bom você estar aqui com a gente. Vamos lá, 5 minutos. 5 minutos. Princípio da eficiência, é impossível falar em 5 minutos. Mas vamos fazer um bate rápido aqui, né? A eficiência é um princípio importantíssimo, né, na administração pública, porque é ele que traz a desburocratização do sistema. Né? A administração pública, antigamente, ela era lenta, né? A gente não conseguia tirar uma certidão. Hoje,
Tirar uma certidão hoje online, meu amigo, isso é um avanço de 3.000 anos, né? Se você voltar no tempo aí. Volta 20 anos que parece que a gente avançou 3.000 anos. Porque quando você ia num departamento público, num órgão público, em primeiro lugar você tinha que ter um amigo ali. Se você não tivesse um amigo, você talvez... Pois é, talvez você não conseguisse nem ser atendido, para começar. Aí quando você tinha um amigo ali, o cara, no favor, conseguia emitir uma certidão para você em 30 dias, né? No favor. Embora isso seja completamente contrário ao que fala a lei de processo administrativo, né, federal. Ela dá um prazo razoável, um prazo de 30 dias aí para qualquer demanda processual que a gente tenha junto à administração pública. Mas esse princípio da eficiência, em tintas resumidas, ele é o princípio que transforma o paradigma da administração pública. Ele tira a administração pública de uma instância burocrática, e isso vem em 1995, né, por força da reforma gerencial do Estado, governo Fernando Henrique mais uma vez, e ele coloca o Estado numa condição de aproximar o Estado ao máximo às instâncias privadas, né, porque foi o momento exatamente onde nós tivemos o início desse processo de privatizações. Então, mais uma vez, não defendendo o governo federal, que eu não ganho para isso, mas para quem xinga aí o governo federal hoje, né, pelas privatizações, na verdade, isso é uma continuidade de um processo que começou em 1995, a época do governo Fernando Henrique, e exatamente com a implantação das agências reguladoras, claro, que é você mudar o Estado para o que é o Estado gerencial. Mas isso aí dá uma outra live, dá um outro espaço aí para a gente bater papo. O que eu espero, né, verdadeiramente é que essa nossa conversa de hoje possa ajudar aí os futuros legisladores do nosso país, ou para os que vão exercer cargos aí no Poder Executivo, que possam, pelo menos, ter essa curiosidade de olhar o que prevê a Constituição Federal, ou manda uma mensagem, @prof. Antônio Renato, e a gente está aí para ajudar, essa é a nossa função como professor, né, Marcelo? Claro. Se alguém tiver dúvida, procura o professor Antônio Renato, pode mandar direct para mim, que eu encaminho para ele. Essa live vai estar no IGTV, Antônio Renato, eu vou te marcar. E a partir de amanhã vai estar no meu canal do YouTube, eu te mando o link, se você quiser colocar lá no seu também. Claro, republico no meu também. Fique à vontade. No meu YouTube, professor Antônio Renato, meu YouTube. Tá. Agradeço muito a sua presença, agradeço pela aula, aprendi muito hoje, mas muito, não foi pouco, não. Parece. Não, sério, estou falando sério. E digo aqui que eu sou um fã seu e você sabe disso. Eu já te falei várias vezes, pessoalmente, e falo agora digitalmente. Muito obrigado pelos ensinamentos. Bom, você tem 1 minuto aí para falar o que você quiser, divulgar o que... Fica à vontade aí, tem 1 minuto para fazer isso. A recíproca é verdadeira, né? Você sabe da minha admiração por você, né, professor Marcelo, para quem está de passagem aqui ou para quem veio para essa live porque viu o meu Instagram piscando e não conhecia o professor Marcelo. O professor Marcelo também é uma referência aí no direito de família, deve ter trabalhado muito nessa pandemia, nesse pós-pandemia, né, e para mim é um prazer estar aqui com você também. O meu canal, como eu disse, né, no Instagram é o professor Antônio Renato, aliás, no YouTube, né? O Instagram é o prof. Né, Antônio Renato. E é isso. Eu tô escrevendo um livrinho sobre isso, um e-book, que eu pretendo soltar aí nos próximos dias, para poder tentar espalhar um pouco mais essa fala, e quem sabe através dessa nossa conversa e desse e-book, a gente consiga construir um país aí, um Estado melhor. Obrigado. Esse é o caminho. Você sabe quem entrou agora, Antônio Renato, e eu sonho fazer uma live, é a Cris dos Prazeres. Eu vi uma palestra dela, era maravilhosa. Né? Maravilhosa. Bom, a gente tem 20 segundos. Muito obrigado. Um beijo no coração, Antônio Renato. Muito obrigado a você, muito obrigado a quem esteve aqui com a gente acompanhando. Boa noite. Tudo de bom. Legal, um abraço a todos. Valeu, Marcelo. Tchau. Tchau.